Hello everyone! Esses vídeos que eu tô gravando, hoje eu vou gravar o segundo vídeo sobre o verb pattern, que é o verbo mais o to ou o verbo mais o ing. A gente chama isso de verb pattern e essas gravações não estão sendo ao vivo. Então, caso você esteja se perguntando, quando é que aconteceu, por que que eu não vi e tal, não estão sendo ao vivo, tá? Eu tô gravando, daí eu dou uma editadinha rapidinho no vídeo e coloco aí, disponibilizo para vocês. É por isso que não tem comentários, né, durante o vídeo, por isso que eu não respondo, não fico conversando com vocês, porque não tem ninguém assistindo. Mas vocês podem deixar os comentários agora, né? Porque eu recebo esses comentários e posso responder, caso tenha alguma dúvida, eu posso tirar essas dúvidas. Então, hoje eu tô gravando para vocês o que eu tô chamando de verb plus to, ou verb plus ing to, que é o é igual, mas é diferente. Como assim? Então, no outro vídeo que eu fiz, se você não viu ainda, o outro vídeo, dá uma procurada, que tem o verb plus to e, né, verb plus ing, o one, né, onde eu explico as regras principais das diferenças dos verbos que pedem um outro verbo no infinitivo, dos outros verbos que pedem um outro verbo no ing, e daí eu contei para vocês que tem alguns verbos que eles aceitam as duas formas, né, que o verbo que siga seja tanto no infinitivo quanto no ing, sem muita diferença de significado. Então, hoje eu tô vindo aqui nesse vídeo para explicar para vocês qual que é, né, essa muita diferença de significado. Porque quando a gente fala sem muita diferença de significado, que significa mais ou menos a mesma coisa, já dá para entender que não é 100% a mesma coisa. Então, qual que é essa diferença, né? Sempre fica essa dúvida. Qual que é a diferença? Então, eu estou fazendo esse vídeo para explicar para vocês qual que é essa diferença, que é realmente é muito pouca, mas ela existe, né? E se ela existe, vamos entender, vamos descobrir, vamos entender qual que é, para a gente poder usar de maneira certinha, ok? Então, eu trouxe para vocês aqui, deixa eu fechar minha câmera, para vocês poderem ver minha tela. Vou colocar aqui. Então, eu tô começando aqui com essa tela, que foi como eu fiz no outro vídeo, tá? Então, verb plus ing, verb plus to, desculpa, ou verb plus ing 2, né? E eu tinha feito essa tabelinha com alguns verbos, aqui não estão todos, mas alguns dos verbos principais que pedem o verbo que siga, que ele venha no infinitivo com o to. Depois tem alguns verbos que exigem que o verbo que vá segui-los seja no gerúndio, né, no ing, e daí tinha esses verbos aqui que a gente viu, que primeiro tem esses verbos que tem o significado, que dão uma ideia de opinião, né, então like, love, prefer, hate, que eles aceitam as duas formas. Daí tem o verbo to continue e o verbo to start and to begin, né? Que eu coloquei eles aí para vocês lembrarem, coloquei eles juntos, porque depois eu expliquei a diferença, né? Que assim, o start e o begin a gente pode usar de uma forma ou de outra, com praticamente o mesmo significado, e daí eu expliquei no outro verbo que, ao contrário, os verbos que têm o significado de parar, terminar, tal, eles também podem ser seguidos de to ou ing, só que com significados totalmente opostos. Então, se você não sabe do que eu estou falando, ficou em dúvida, depois que você assistir esse vídeo, procura lá o outro vídeo, onde eu explico essa diferença. Então, o que a gente vai ver aqui nesse vídeo agora vai ser essa lista de verbos aqui, tá? Que eu chamei de C no outro vídeo. Então, é ela que com ela que a gente vai trabalhar. Então, eu vou tirar esses exemplos que eu tinha dado, porque a gente não vai precisar deles agora. Então, eu vou mostrar aqui para vocês qual que é essa diferença, que ela é pequena, mas ela existe, ok? Então, vamos deixar aqui só esses verbos. Então, essa é a lista dos verbos que eles podem ser seguidos tanto do to quanto do ing, com uma diferença muito pouca de significado. Então, aqui a gente vai ver qual é essa diferença. Então, de uma maneira geral e muito rápida, que eu acho que vai ser muito fácil de vocês entenderem, quando esses verbos, né, desse grupo, quando eles são seguidos, então, eles são seguidos de um verbo no infinitivo com o to,
Então, to plus verb, né, mais o infinitivo. Normalmente, a gente usa essa construção para se referir a algum caso específico, tá? Então, é mais específico. E eu já vou explicar para vocês o que eu quero dizer com específico, ok? E quando a gente usa esse verb pattern, né, do verbo mais um verbo terminado em NG, a gente se refere a uma atividade de uma forma mais geral. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos lá. Vou explicar, vou dar para vocês 2 exemplos. Então, vamos pegar lá o verbo to love para vocês perceberem. Então, eu falo para vocês. I love cooking. Então, eu amo cozinhar. Então, é bem geral, né? Eu amo cozinhar, tá? Eu não estou entrando em nenhum detalhe. Eu estou simplesmente falando que eu amo cozinhar, né? Deixa eu colocar aqui assim. Quando eu falo para vocês, por exemplo, agora eu falo assim, I love to cook fish. Tá vendo que é um caso muito mais específico? Quando eu falo I love cooking, eu tô falando de uma forma geral, eu gosto de cozinhar, independente do que seja. A hora que eu falo I love to cook fish, não é mais qualquer cozinhar. Ah, mas eu gosto mesmo assim. Tá, beleza. Uma coisa não exclui a outra. Mas quando a gente está falando de uma coisa mais específica, de uma atividade mais específica, a gente vai usar o to e não o ing, tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui um pouquinho. Se eu falo para vocês, I hate alguma coisa. Então, eu odeio falar no telefone. Então, vocês acham que vai ser o quê? On the phone. Então, eu vou contar para vocês que esse hate aqui, esse falar, vai ser o verbo to talk. Vocês acham que eu vou falar I hate to talk on the phone? Ou vocês acham que eu vou falar I hate talking on the phone? Tá? E daí, outra situação com os mesmos verbos. Então, eu falo para você I hate alguma coisa on the phone after 9 p.m. because I'm usually very tired. Então, olha lá. Qual vocês acham que vai ser to talk e qual vocês acham que vai ser o talking, né? Qual que é o geral e qual que é o específico? Quando eu falo para vocês, né, que eu odeio falar no telefone, ponto, ele é mais geral. Então, I hate talking on the phone. Quando eu falo para vocês que eu odeio falar ao telefone depois das 9 da noite, porque eu normalmente estou muito cansada, deixa eu trocar esse apóstrofe aqui, ele fica falando para mim que está errado. Eu estou falando de uma situação específica. Então, I hate to talk on the phone after 9 p.m. because I'm usually very tired. Então, ficou claro? Não é parecido? É super parecido, tá? Mas existe uma pequena diferença, tá? Tem gente, né, tem algumas gramáticas, tem alguns professores que eles explicam de uma outra forma, tá? Isso é muito, eu acho que assim, né, quando eu dou aula, eu explico muito assim, como que eu sinto as diferenças, como que eu aprendi a entender uma diferença ou a outra. Mas, só para explicar aqui, tem algumas gramáticas que eles explicam como esse verb pattern do verbo mais o infinitivo, né, o to e o infinitivo, como quando a gente se refere a hábitos ou preferências. E quando a gente usa o verbo mais o ing, eles chamam eles dizem que a gente coloca mais a gente está falando de experiências ou atividades, tá? Tem outras explicações
que eu escrevi errado aqui, faltando um I, experiências. Tem um outro grupo de explicações e professores, tal, e gramáticas, que eles explicam que quando você usa esse verb pattern do verbo mais o to e o infinitivo, você tá focando mais no resultado da ação. Então, resultado da ação. Sendo que quando você usa o ing, você está focando mais na ação ela mesma. Então, esse vídeo é bem curtinho. A ideia era só explicar isso para vocês, tá? Essa diferença, porque a gente sempre fala, você pode usar tanto o to quanto o ing sem diferença de significado ou com uma diferença muito pequena, mas fica essa dúvida, né? Qual que é essa diferença? Então, na realidade, quando você fala simplesmente de uma forma geral, você vai dar preferência ao ing, e quando você fala de uma forma mais específica, você vai dar preferência para o to infinitivo. Lembrando que nos Estados Unidos, eles usam muito mais a forma do to mais o infinitivo, mesmo de forma geral, ok? Na Inglaterra se vê muito mais essa diferença. Nos Estados Unidos, eles têm a tendência de meio que ignorar isso daí. Porém, se você está pensando em tirar algum certificado, né, de proficiência de inglês, essa diferença cai sim, ela é pedida e é importante. Se você, né, se a sua ideia é ir um pouco mais além da comunicação, simplesmente entender e se fazer entendido, né, mas ter um nível um pouco mais avançado, é importante sim saber essa diferença, saber usar, né, para não cair nesse erro. E se você gostou desse vídeo ou dessa dica, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. E aproveita que você já está por aqui e manda uma mensagem aqui para mim dizendo qual é a dica que você gostaria de ver aqui no canal.